Acho que vamos dar o start. Tudo bem, Ricardo? Bom, vamos lá. Eu vou, eu vou fazer uma pequena introdução, se você me permitir. Primeiro, dar as boas-vindas às pessoas que estão aqui reunidas na primeira reunião. Agradecer primeiro, antes de mais nada, o interesse de todos terem ah, apoiado essa iniciativa de a gente poder dar início a uma empreitada tentando promover um pouco mais o desenvolvimento de uma medicina intensiva, talvez voltada mais às nossas realidades das nossas UTIs. Nesse sentido, o projeto Medicina Intensiva Customizada tem esse objetivo. Nasce a partir da iniciativa de poder recuperar e poder discutir, debater e incentivar mais uma medicina intensiva que não deixa de lado a tecnologia, os grandes avanços, mas que talvez foca mais atenção para a nossa realidade. Né? Então, em primeiro lugar, agradeço. Acho que no final a gente vai poder conversar um pouco mais, talvez terminando a apresentação do Ricardo, a gente até terminando as perguntas, poderíamos liberar um pouco as falas, eu acredito que fica mais espontâneo. Mas eu vou fazer a apresentação do Ricardo, até porque a ideia do grupo era reunir colegas que, embora fisicamente, pessoalmente, não se conheçam, esse convívio que agora a gente possa ter vai nos aproximar e talvez num futuro não tão longe a gente consiga se encontrar, sim, fisicamente. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a Dr. Ricardo Ratti de Oliveira Gargioni. É Gargioni ou Ricardo? Isso aí? Gargione mesmo. Gargioni, italiano? Isso, italiano, italiano. Certo. O Ricardo é coordenador médico da UTI geral do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, Lages, Santa Catarina. E também ele é coordenador da parte dos transplantes, né, do hospital, desse mesmo hospital. Aí, inclusive por iniciativa dele mesmo, eu acho que foi interessante, ele vai nos apresentar qual seria esse perfil das UTIs brasileiras, né? Quem somos nós, na verdade. E estou muito curioso de ver o resultado dessa pequena enquete, desse questionário que foi veiculado e que a maioria, acho que de nós, respondemos. Então, deixo com a palavra ao Ricardo para nos apresentar e nos brindar a palestra a respeito do perfil da sociedade brasileira. Ricardo, contigo a apresentação. Bom, muito obrigado, boa noite. Primeiro quero agradecer o convite, a confiança por esse primeiro episódio nosso aí, de muitos com certeza. Confesso a todos que eu não tenho esse hábito, então estou um pouco atrapalhado e ainda tive alguns problemas ainda de ordens profissionais nessa semana que atrapalhou um pouco mais, mas vamos em frente. Esse tema é um tema um pouquinho monótono, né? Porque são dados muitos números na realidade, é quase um copy-cola, não tem muito sobre eu acho que a discussão final sobre os números que vai dar o grande up para nós agora nesse exato momento, né? E o Alejandro já acabou colocando no grupo os grandes censos, né, que foram produzidos, que eram praticamente é o único material que nós temos, né? Então, praticamente a palestra já foi antecipada ao grupo, né, com exceção dos nossos dados,
que eu deixei um pouquinho mais para o final, obviamente, para a gente poder tentar discutir um pouquinho mais, né, e saber sobre o nosso grupo, realmente, o que está acontecendo e se o nosso grupo, vou deixar um pouco em suspense, se o nosso grupo ele corresponde ao censo da AMIB, né? Que é algo que foi uma curiosidade minha muito grande quando eu comecei a ler todos os censos ali, se a nossa representatividade realmente era uma representatividade do censo, né? Eu acho que isso aí é algo bastante interessante que a gente vai dar uma olhada no final. Bom, então, começando, né, eu filtrei algumas coisas que achei pertinentes visando o nosso objetivo dessa primeira parte e na realidade era traçar o nosso perfil e um perfil bastante específico, né, de unidades e da questão tecnológica da unidade, né. Eu botei aqui alguns dados demográficos para a gente poder dar uma olhada também e a gente tentar nos situar. Eu confesso que esses dados demográficos eu não tinha uma noção clara, eu pessoalmente, antes de dar uma olhada nos censos, exatamente como eles estavam distribuídos no Brasil. Tinha uma ideia de algumas coisas, eu confesso que alguns dados até me surpreenderam, questão de Norte e Nordeste, mas vamos ao que nós temos aí. Esse censo foi feito pela AMIB, e com dados do IBGE e mais alguns questionários que foram feitos também pela própria AMIB, e só que eles representam, alguns desses dados aí, representam, esse que eu estou mostrando para vocês é de 2019, pré-pandemia, então, né, porque eu acho que agora, desse ano de 2020, esses números aí são números totalmente diferentes do que nós tínhamos em 2019, e só que também todos esses leitos que foram abertos em 2020, também a gente, né, eu questiono uma certa permanência dessa quantidade de leitos que foram abertos, mesmo porque eu não sei também questões de equipamentos globais e material humano também, que nós, pelo menos aqui no Sul, a gente está tendo bastante dificuldade nesse momento. Então, quero crer que grande parte desses leitos que abriram em 2020, eles vão acabar desaparecendo em 2021 com o término da pandemia, se é que isso vai acontecer em 2021. Mas eu acho que a mudança realmente veio de uma forma bastante interessante, porque parte desses leitos eles já vão continuar existindo como UTIs gerais ou específicas, dependendo da situação de cada hospital, de cada região. Mas em 2019, que eu acho que é o parâmetro mais, digamos, estável que a gente tenha dentro da terapia intensiva no Brasil, porque 2020 eu acho que não dá para contar com um dado estatístico, esse era o parâmetro da demografia dos nossos leitos, né? Então, a quantidade de leitos a 100 mil habitantes, nós tínhamos aí Distrito Federal em primeiro lugar, com 30 leitos para cada 100 mil habitantes, né? E seguido, e uma coisa bastante interessante, né? Seguido por Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo estava em terceiro lugar. Isso aí também me chamou a atenção porque a minha expectativa, eu sabia que Distrito Federal tinha bastante, mas eu pessoalmente achava que o segundo colocado na lista ainda era o estado de São Paulo. Mas Rio de Janeiro proporcionalmente está na frente. Nós temos aí o último colocado, que é Roraima, com apenas 4 leitos para cada 100 mil habitantes, né? Então, realmente, a situação, para a questão da região norte, eu acho que é a localização mais crítica nesse momento, nessa proporção de leitos por habitante. Outra coisa que me chamou a atenção também é a quantidade de médico, né? E aqui nós estamos falando médico geral, não estamos falando especificamente de médico intensivista ou plantonista de terapia intensiva, mas sim quantidade de médicos, número de médicos, né? Para cada 100 mil habitantes. Aí sim São Paulo entra em segundo lugar, né? Então nós temos realmente uma quantidade de médico por 100 mil habitantes muito grande, segue ainda o Distrito Federal em primeiro, São Paulo em segundo, Rio de Janeiro em terceiro. Eu achava que essa característica também tinha na questão de leitos, essa sequência ali. Mas ele veio em número de médicos e não em número de leitos. E Tocantins, que
está lá embaixo, perdão, Roraima, que estava lá embaixo, né, ele pega já uma quantidade mediana, né, de médicos. Então, tem bastante médico na região, não é uma coisa assim tão pouco. Proporcionalmente, o Maranhão tem bem menos, metade da quantidade de médicos do que Rondônia, mas Roraima do que, porém, leitos de UTI realmente para lá está bem menor. Dessa forma, né, em números absolutos, né, esse censo aqui é de 2016, da própria MIB, né, a quantidade de leitos hospitalares proporcionalmente à quantidade de leitos de UTI, né, nós tínhamos credenciados 452 mil, isso aqui é o CNES, né, a fonte foi pelo CNES, sendo que dessa proporção apenas 8% eram leitos de UTI, né. Proporcionalmente, 24% de todos os estabelecimentos tinham leitos de UTI, mas esses leitos de UTI estavam concentrados em apenas 15% dos municípios do Brasil. Tá? Então, eu achei um dado bastante interessante, porque a quantidade de leitos é pequena, mas a quantidade de estabelecimentos que tem proporcionalmente é bem maior, mas eles são concentrados em municípios maiores também, né? Tem a sua razão de ser, mesmo porque é óbvio que a estrutura, porque leito de UTI não é apenas, né, botar uma cama, um monitor e um ventilador e ficar lá, nós precisamos de uma estrutura ao redor que dê suporte a esse leito de UTI, e é óbvio que muitos hospitais de interior não têm esse suporte que necessitaria mínimo para a gente poder ter uma assistência de qualidade. Então, isso até se justifica por conta desses 15% de municípios. Então, aqui, se a gente for fazer ver por região, né? Nós estamos aqui temos uma concentração na região sudeste, sendo que o estado de São Paulo, especificamente, tem aproximadamente 24% de todos os estabelecimentos com UTI do Brasil. Tá? E aí o resto, 73%, divididos nos demais estados. Né? Nordeste tem uma quantidade até razoável de leitos de UTI, né? E a gente realmente tem muito pouco na região norte e na região centro-oeste. Mas também a população dessas regiões também não são assim, comparativamente, não são tão grandes quanto no sudeste e no nordeste. Mas o sudeste todo ele compreende 3 vezes praticamente, um pouquinho menos, não, umas 2 vezes e meia a quantidade de estabelecimentos com leitos de UTI. Aqui ao lado, eu não sei, o pointer aparece para vocês? Aparece, né? Parece. Nós temos aqui a quantidade de estabelecimentos e a porcentagem, né, relacionados ao Brasil. Nós podemos ver que a grande maioria dos estabelecimentos que tem é São Paulo mesmo, né, seguido do Rio de Janeiro, em números de hospitais com leitos de UTI. E nós temos aqui o grande problema lá na região norte, a 0,4 a 0,4, que nós temos, né, a quantidade de hospitais. Muito bem. Nos estabelecimentos por região, né, uma coisa que eu achei bastante interessante também colocar aqui é a respeito da diferença dos hospitais públicos, privados e filantrópicos, né? Então a gente consegue depois eles botaram aqui uma característica de não classificado, que eu tentei até procurar ver o que eles considerariam não classificado, como filantrópico, privado ou público, mas não encontrei essa definição por eles também. Não sei o que eles consideraram não classificado, para mim só teria os 3, mas enfim. Né? A quantidade total, então, de hospitais é de 1961, mas a quantidade de leitos de UTI, de hospitais com leitos de UTI na rede privada, realmente é infinitamente superior à rede pública. Nós temos que, quando a gente considera a rede pública como hospital público como um todo, né? A gente considera o filantrópico, que atende a sua necessidade de 60% SUS, ou seja, ele entra na parte do público também, aí esse número começa a ficar maior e ele se sobrepõe aos hospitais privados. Mas, proporcionalmente, o hospital totalmente público realmente tem uma gama muito menor de leitos de UTI do que a rede privada.
Outra coisa que eu achei bastante interessante, que também me chamou a atenção, é aquele grande que nós conversamos, que nós já vimos algumas coisas sobre a interiorização da UTI, né? Ou seja, a concentração dos leitos de UTI nas capitais e a partir das capitais, então, essa interiorização. Aqui, nesse gráfico, eu também procurei ver se eles tinham englobado a região metropolitana da capital, porque do ponto de vista técnico, se a gente for pensar do ponto de vista regional, né, se a gente pensar em toda a região metropolitana, é praticamente capital, né? A gente não tem muito diferença da capital. Mas não, eles consideram capital somente a cidade capital mesmo e o interior qualquer cidade que não seja capital. Ou seja, então esse número aqui é um número que é um pouquinho complexo de a gente poder levar em consideração, porque provavelmente se a gente for pegar por município, então a gente vai ter aqueles municípios ao redor da capital com alguns hospitais, uma porcentagem até importante de hospitais com terapia intensiva, e quando você se afasta muito da capital, aí então essa quantidade de hospitais com terapia intensiva realmente diminui bastante. Me chamou a atenção aqui que isso era algo que eu achava, né, do senso comum meu, que a questão do Nordeste, ele também era bastante concentrado na capital e tinha muito pouco no interior. E eu vejo aqui que, na realidade, ele tem até um certo equilíbrio, mas eu ainda fico com esse viés do que ele considera o interior, se os municípios próximos da capital também não ficam aí nesse considerado como interior, e aí ele volta a ter essa diferenciação do interior para a capital. Aqui é a proporção de leito de UTI a 10 habitantes. Essa proporção eu acabei colocando por conta da recomendação da Organização Mundial de Saúde, que ela organiza como sendo algo dentro de um padrão de assistência de 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes. Tá? Então, na média, né, independente de ser SUS ou não SUS, né, nós temos no Brasil aqui exatamente a média do recomendado pela OMS, né, 2,03 leitos para cada 10 mil habitantes. E aí nós temos as variabilidades aqui, que obviamente nós entramos aqui no Norte e Nordeste, que tem uma quantidade de leitos para 10 mil habitantes menor, né, e o Sudeste aí sendo o que tem a maior proporção por habitante. Tá? Um fato bastante interessante é que, apesar desta média aqui agora muito próxima da Organização Mundial de Saúde, nós vimos nos slides anteriores que a distribuição dela não é homogênea, né? Então, isso realmente leva a crer que o problema não é só o número de 2 leitos para 10 mil habitantes, e sim a distribuição dela para poder fazer o alcance necessário dos pacientes que necessitem de terapia intensiva. Muito bem, aqui já é a quantidade de médicos com especialidade em terapia intensiva por região. E, obviamente, aqui nós temos aqui o grande ganhador no Sudeste também, onde 57% de todos os médicos intensivistas estão no Sudeste. Lembrando que isso aqui é um censo de 2016. Eu acho que esse censo aqui já teve uma distribuição um pouquinho maior agora, talvez isso aqui já não esteja tanto assim, até por conta dos centros formadores, que eu acho que acabou se espalhando de uma forma um pouquinho mais intensa para interior fora do Sudeste de 2016 para cá. Então talvez isso aqui tenha se distribuído um pouquinho mais, mas chamou bastante atenção a quantidade de profissionais da terapia intensiva realmente ser concentrados no Sudeste, onde no Norte apenas 3%. Né? Se a gente for ver, o Acre só tem 10 médicos intensivistas para o Acre todo.
Uma coisa que quando a gente começa a pensar em algumas coisas assim, né? Quando a gente vê um número absoluto que foge um pouquinho da porcentagem, algumas coisas assustam. Tem só 5 médicos intensivistas. O que eu tenho de médico intensivista só na minha unidade, eles têm no estado todo de Roraima. Isso é uma coisa que realmente assusta às vezes. Mas é isso aí. Muito bem. Então agora aqui nós vamos começar a fazer um joguinho e matando a curiosidade do Alejandro, que eu sei que ele está bastante curioso, nós vamos comparar o censo Amib agora com o nosso censo, né? Para ver como que a gente anda. Né? Então, primeiro, esse ponto bastante importante aqui do censo Amib, ele coloca sobre os diaristas e rotineiros, se ele tem especialidade ou não. Na realidade, eu não coloquei isso no nosso censo. Era um censo como o meu, que teoricamente, até por questões da RDC e da própria nova resolução do Conselho Federal de Medicina desse ano, que o rotineiro e o coordenador tivessem título de especialista em terapia intensiva. E é óbvio que quando a gente vai no censo, a gente vê que isso realmente é uma determinação de RDC e de regulamentação do Conselho Federal de Medicina, mas não é uma realidade que acontece em todas as UTIs. Mas de 2016, aliás, para cá, eu acho que isso está começando a acontecer de uma forma bem mais eficiente nesses últimos anos. Então, eu acho que agora isso realmente acontece. Mas 85% aproximadamente de todos os hospitais tem médicos, diaristas e rotineiros com título de especialista, tá? Apenas 10% possuem médicos e rotineiros sem títulos de especialistas. Sim, confirmaram que não tem diarista ou rotineiro nas suas UTIs, tá? Então vamos ver a nossa, né? Nós temos também UTI dentro do nosso grupo que também não possui rotineiro, é só o plantonista, tá? Em números absolutos, nós temos 2 UTIs, né, aproximadamente 20 leitos, em que nós não temos nenhum rotineiro. A grande maioria é apenas no período da manhã, a rotina, apesar das regulamentações exigirem serem pelo menos nos turnos manhã e tarde, a grande maioria, 68%, é apenas no turno da manhã. Né? Apenas 24% então no turno da tarde e 8%, apenas 2, não tem rotineiro no nosso grupo. Muito bem. Então, quando perguntado se isso aqui é do censo da MIB, né? Sobre a existência de médicos com título de especialista em terapia intensiva. 69% afirmaram que tem até 5 médicos intensivistas com titulação dentro da sua UTI. Tá? 23 de 6 a 10, 23%, né? 7,7% de 11 a 20, acima de 30 e 21 não respondeu. E para nós deu mais ou menos a mesma coisa. Aqui eu não consegui separar porque, como eu coloquei como dado livre, ele não marcou a porcentagem de cada um. Mas a nossa média, a média global das nossas UTIs, do nosso deu próximo de 3, 2 e uns quebradinhos médicos intensivistas para cada 10 leitos, da constituação. Tá? Eu não perguntei qual é a quantidade de plantonistas total para a gente ver a porcentagem dos médicos, né? Mas sendo que somente 2 sejam plantonistas, pensando aí pelo menos uns 10 para fechar a escala, daria apenas 20%. Né? 25% aproximadamente, daria fazendo o cálculo da média dele. Nossa aqui, tá? A grande maioria por volta de 2 a 3 médicos intensivistas. Quando a gente fala do censo da MIB, né, sobre médicos sem título de especialidade de medicina intensiva, né, de outras especialidades, então aqui nós temos também uma porcentagem bem maior, 54% e 31%, que fica aqui entre 6 e 20, mais ou menos, que estão a grande maioria. Então, tem poucos médicos intensivistas e a grande gama de plantonistas mesmo são médicos de outras especialidades. Quando a gente puxa para nós, isso
tem uma correspondência também bastante importante. A nossa média é por volta de 10 a 10,5, né? 10 para 11 plantonistas por UTI de 10 leitos que não tem titulação de especialista. Então, aí nós temos aí 10 aproximadamente plantonistas que não têm titulação de terapia intensiva contra uma média de 2,5 mais ou menos plantonistas, 2 para 3 plantonistas que têm titulação de terapia intensiva aqui no nosso grupo. Tá? Então, a nossa proporção é aproximadamente 25 a 30% mais ou menos no nosso grupo de terapia intensiva, especialistas em terapia intensiva e não especialistas em terapia intensiva que fazem plantões na nossa UTI. Quando a gente vai falar, então, sobre a dimensão de enfermeiros, esse daí praticamente não tem nenhuma modificação, tá? A grande maioria, 57%, tem enfermeiro exclusivo para cada 10 leitos, em todos os turnos, né? Algumas até mais de um enfermeiro nesses turnos, e depois tem algumas que não apresentam alguns turnos um enfermeiro exclusivo para terapia intensiva. Quando a gente vai falar do nosso grupo, a grande maioria, 80%, tem realmente um enfermeiro exclusivo em todos os turnos para UTI. Alguns têm 2, inclusive, mas nós temos uma UTI que não possui enfermeiro em todos os turnos exclusivo. Tá? Então, nós temos aí alguns que realmente não conseguem ter esse dimensionamento, que eu acho bastante importante, faz muita diferença. Quando a gente vai falar também do técnico de enfermagem, aqui a gente tem um cumprimento também muito próximo da realidade do censo da MIB. Tá? Também a grande maioria tem o dimensionamento feito pela RDC, que são de dois técnicos, aliás, um técnico para cada 2 pacientes, né, nos turnos de 24 horas, 7 dias por semana. E para nós, estariam para uma UTI de 10 leitos, 5, né, 80% cumpre 5. 11, 12, 10% aproximadamente tem mais até, tem 6, tá? Mas nós temos também algumas UTIs em que não, no nosso grupo, que também não consegue ter o dimensionamento de quantidade de técnicos para a quantidade mínima de pacientes para aquele turno, em alguns turnos, tá? A gente consegue especificar pelo programa, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que as mesmas UTIs que não conseguem manter a enfermagem, o enfermeiro exclusivo também não consegue manter a quantidade de técnico de enfermagem. Isso realmente é bastante preocupante, porque aí nós temos uma área de assistência bem importante. Fisioterapeuta, né? A grande maioria também funcionando dentro das 18 horas previstas, né, pela RDC, tá, para fisioterapeuta, alguns serviços inclusive com 24 horas de fisioterapia. 24 horas é uma luta muito grande da Sociedade de Fisioterapia. Eles querem trabalhar 24 horas dentro da UTI, mas a RDC, por enquanto, a exigência no mínimo 18 horas, mas algumas UTIs já contemplam no país, isso é o censo da MIB, né? Mas ainda nós temos uma porcentagem considerável de fisioterapeutas que cumprem apenas 12 horas dentro da terapia intensiva, né? E até menos. Já dentro do nosso grupo, há de se esperar também que a porcentagem de fisioterapeuta que não tem em todos os turnos como deveria ter, é bem maior, inclusive, tá? Beirando quase os 20% do nosso grupo não tem fisioterapeuta no mínimo exigido. A grande maioria, 80%, tem um fisioterapeuta e alguns poucos têm, na verdade um serviço só tem mais de um fisioterapeuta nesses períodos, tá? Mas também me preocupou a não ter fisioterapia, ainda mais nos tempos de Covid agora,
pelo menos o mínimo exigido pela RDC, né? Uma porcentagem até maior do que a parte da enfermagem. Bom, parte de equipamentos agora, né? As coisas também me chamaram a atenção aqui na parte de equipamentos. A grande maioria contempla um ventilador por leito, né? Lembrando que a nossa RDC ela exige, no mínimo, um ventilador para cada 2 leitos, então 5 ventiladores para uma UTI de 10, mas a grande maioria ela tem de 9 e 10 ventiladores para cada 10 leitos. Isso aqui vai fechar praticamente 90% de todas as nossas UTIs aqui do nosso grupo. Mas nós temos aqui também uma UTI que tem o mínimo necessário para poder funcionar, que são apenas 5 ventiladores, né? Está da RDC, está certo, né? É compatível, mas eu ficaria apreensivo, para falar a verdade. Porque nem sempre a gente escolhe o paciente e se ele evoluir para a ventilação, temos um problema. Bom, com relação ao monitor de débito cardíaco, né, a grande maioria não tem, né, nenhum tipo de monitorização de débito cardíaco, tá, das nossas UTIs aqui. Opa. Tá? Por volta de 68%, para ser mais exato, nós não temos monitor de débito cardíaco. Uma porcentagem um pouquinho maior de 23% tem catéter de artéria pulmonar, e uma porcentagem de 11% tem algum monitor de débito cardíaco minimamente invasivo, como o PICO, o FlowTrack, enfim, né, o Gileão. Mas a grande maioria não dispõe do equipamento, né? Ultrassom é que também me surpreendeu. Eu achei que ia ser uma quantidade menor, que ia ter essa disponibilidade, até por ser algo que não é uma exigência pela RDC no momento, apesar de nos resolver muitos problemas, né? E aí é óbvio que a gente, por não ser uma exigência de RDC e legal, a gente, com certeza, a dificuldade de a gente convencer a unidade né, a gerência administrativa de aquisição do aparelho fica bem mais complicado. Mas a grande maioria dispõe. Só que não dispõe de um aparelho que consiga fazer tudo que realmente a gente utiliza no nosso dia a dia, né? A grande maioria possui um aparelho apenas com transdutor linear, né? Que também tem muitas restrições aí para muitas coisas. Nós temos aqui também o transdutor em amarelo aqui, o setorial, né, para fazer o cardíaco em uma menor proporção. No meio nós temos o convexo. Então nós temos aqui em cima, em verde, o transdutor linear, convexo e setorial. Não possui ultrassom, volta de 13% das nossas UTIs ainda não tem ultrassom. Mas as que possuem ultrassom, a grande maioria só tem também o transdutor linear. Então, tem algumas limitações aí do ponto de vista técnico, mas que já auxilia bastante, dá para fazer o ultrassom pulmonar, dá para fazer, né, os acessos todos, enfim, tem várias utilidades aí que nos ajudam muito no nosso dia a dia. Aqui eu coloquei sobre a monitorização de PIC, né? E também me chamou a atenção que grande parte não faz monitorização de PIC, 45%. Aqui eu não sei se de repente não vai ter um viés, porque pode ser que tenha entrado aqui algumas UTIs por especialidades, então de repente aí entre algumas UTIs cardiológicas, eu não sei se o pessoal trabalha bastante aí em UTI cardiológica, daí obviamente só vai internar carga, não então nenhuma utilidade você fazer monitorização de PIC nesses pacientes nesse primeiro momento. Mas a monitorização por DVE, na verdade, você precisaria da DVE só, né? Porque o monitor é só você botar o transdutor de pressão ali. Então, a grande maioria tem ainda a monitorização por DVE e a intraparenquimatosa, que me surpreendeu um pouco mais também, porque eu achei que ia ter muito pouco serviço que tivesse a intraparenquimatosa por conta do custo do catéter, etc. E a DVE sendo mais barato, e de repente poderia ser, isso seria o meu senso comum.
e na realidade a pesquisa mostrou que foi muito parecido, né, a monitorização por DVE pela intraparenquimatosa, ou seja, a disponibilidade, né, não a monitorização em si, mas a disponibilidade do catéter, mas me chamou a atenção essa grande quantidade de serviços que realmente do nosso grupo que não tem nenhum tipo de monitorização de pique, que eu acho que de repente a gente pode colocar depois para a gente poder ver se de repente entrou as UTIs especializadas aí, né? Da mesma forma, o eletroencefalograma, esse sim, deu um banho, né? A grande maioria realmente não tem, 75% não tem eletroencefalo, né? Nem o fixo, nem o contínuo por monitor, né? Mas uma pequena porcentagem tem o contínuo e alguns têm os dois, tanto o contínuo quanto o fixo. Mas a grande maioria só tem o fixo mesmo. Acesso a ECMO, a gente discutiu algumas coisas no próprio grupo, né? Se íamos fazer palestras sobre ECMO, né? Disponibilidade, se os serviços têm. Nós temos, nesse momento, em números absolutos, para vocês terem ideia, só deixa eu abrir o número absoluto aqui, a quantidade de serviços que ou possui ou tem acesso ao ECMO, até me surpreendeu, acho que foram, se não me engano, 4 serviços, para que eu já vou... abrir aqui para ver o porcentagem. 3 serviços, tá? 11%. Então, 3 serviços têm disponibilidade, contra 24 serviços, 89%, que não tem nenhum acesso ao ECMO. Já o balão intraórtico, um pouco maior, tá? Nós temos 6 serviços que têm disponibilidade de balão intraórtico, mas a grande maioria também não tem disponibilidade de balão intraórtico. Sabemos que o balão intraórtico agora está sendo muito pouco utilizado, mas ainda cabe para alguns casos bastante específicos. Mas realmente a indicação dele tem diminuído bastante nos últimos anos e provavelmente aí eu acho que esse é um dos grandes motivos também que os serviços também têm, provavelmente os que têm já têm há bastante tempo, né? É difícil hoje um serviço estar adquirindo algo desse sentido. Muito bem, esses são os dados que a gente trouxe, né, para discussão. Eu acho que o grande objetivo era realmente só mostrar os dados e fazer a discussão no final, que é essa discussão que eu acho que vai ser enriquecedora. Eu posso ir voltando os slides, caso o pessoal queira ver algum detalhe a mais de alguma coisa. E eu sei que é algo um pouquinho massivo, porque é só número, é só censo, é só demográfico, mas eu acho que esse era o grande objetivo, saber onde a gente está, saber o que a gente tem e de que forma que a gente consegue progredir daqui para frente e o que a gente precisa tanto lutar para ter alguma coisa a mais que nós deveríamos ter, da mesma forma que a gente tentar direcionar os nossos próximos passos aí para a nossa realidade. Então, fico aberto a perguntas aí, qualquer coisa que eu possa auxiliar. Muito obrigado aí. Obrigado, Ricardo. Eu achei fantástico. Acho que assim, essa comparação que você fez, achei fantástico. Eu confesso que fiquei bastante surpreso também com os resultados da pesquisa, né, do questionário. Olha, do grupo que somos 30 e poucos, 27 responderam. Acho um número bastante bom, considerando que no grupo, acredito, tenhamos uma grande proporção de coordenadores, de diaristas, né? Então, acredito ser uma amostra significativa de quem tem participação na gestão das UTIs. Então, esses resultados eu achei fantástico. Primeiro porque percebe-se a realidade da qual a gente vem falando há algum tempo, né? É dizer,
Olha que nem sequer fez uma pesquisa de quem tem tomografia de impedância, nem sequer fez uma pesquisa de quem tem dispositivos mecânicos diferentes do balão intraórtico. Quer dizer, fomos bem até dentro da tecnologia, aquilo que é o mais comum, né? O ECMO, a balão intraórtico, e o mais simples que seria um monitor de débito cardíaco, né? Uma realidade que a gente percebe que existe, mas essa pesquisa consolida o que a gente percebe na realidade, né? E olha que monitor de débito cardíaco é uma exigência da RDC, então Exato. deveria ter realmente. Eu sempre termino me perguntando o que é o mínimo, né? O que é o mínimo? As pessoas falam assim, o que é o mínimo? Para daí, a partir daí dizer o que é o máximo, que é como é que é uma UTI que é de ponta, que tem a última tecnologia, e qual UTI que tem um mínimo? O mínimo, eu acredito que seja o que a RDC tem, né? Eu estava analisando ontem, até porque acompanho um grupo diferente que está fazendo a prova. Vocês perceberam que a primeira pergunta da prova foi sobre cânula de alto fluxo? A segunda pergunta da prova foi de tomografia de impedância na prova da MIV, né? Achei isso bem curioso, porque se a gente perguntasse agora assim, quantas das UTIs tem cânula nasal de alto fluxo nas suas UTIs, eu acredito que o número também não seria muito grande, não. Né? E a pergunta sobre a tomografia de impedância ver alecto para monitorar um recrutamento, eu acho que também vai por aí, né? Então, bacana essa estatística, eu acho que reflete bem o que a gente vivencia no dia a dia, né? Como você falou, preocupante talvez que o dimensionamento esteja abaixo do preconizado como mínimo, que isso impacta muito na qualidade do atendimento. Mas, enfim, parabéns, Ricardo. Eu acho que a gente tem que abrir as perguntas, né, Rui? Você tem como moderar essa parte das perguntas? Tenho. Por enquanto, ninguém mandou nenhuma pergunta aqui no chat, não. Fazendo uma consideração, né, depois que, como o espaço de tempo foi muito curto também, obviamente que depois que começam a vir alguns resultados, o ideal seria ter feito um piloto dessas perguntas antes, até para a gente poder, algumas questões vêm depois, né? Não coloquei nada sobre a terapia de reposição renal, que esqueci, né? Passou batido porque para mim é tão óbvio, mas na realidade algumas coisas eu sei que alguns serviços não dispõem de hemodiálise, tem só diálise peritoneal às vezes, algumas coisas assim. Então, hemolenta é algo que praticamente eu acho que poucos serviços também devem ter, mas é algo que a gente, depois com o passar do tempo, acho que a gente me chamou bastante atenção várias coisas que a gente pode progredir isso, essas perguntas aí, fazer um mini censo aí mais para frente aí de umas coisas mais interessantes aí. O Nicolas levantou a mão aí, acho que ele quer falar. Deixa o Nicolas. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado pelo convite e parabenizar todo mundo pela iniciativa. Parabenizar o Ricardo pela apresentação. Eu queria fazer uma provocação, um levantamento para a gente discutir, que a gente falou muito sobre essa questão de estrutura, e dentre uns fatores que são muito relevantes nessa gestão toda, envolve os processos, né? Desde essa questão da interiorização, que o Ricardo comentou, que envolve o fluxo de pacientes do interior para a capital, essa gestão em São Paulo é realizada pelo PROS, lá com o Rui na Vila tem o próprio sistema de NIR que faz esse fluxo muito bem entre emergência e UTI, que consegue otimizar a utilização do recurso de terapia intensiva, até uma educação continuada presente na UTI. Queria ouvir de vocês o que vocês pensam e tem de integração de um núcleo de educação continuada dentro da terapia intensiva, considerando como um processo, e essa integração da alocação do paciente, né? Se ele vai para o destino adequado, se ele vai para a UTI adequada, se vocês têm alguma dificuldade que também envolva isso.
Bom, deixa eu responder primeiro, e aí se depois alguém quiser falar. Em relação a isso, a gente tem grandes grupos em São Paulo, como por exemplo o IMED, que eles já estão incorporando isso que você está falando, que é o treinamento da própria equipe, né? Como a gente viu aí no perfil, a gente não tem intensivistas em número adequado e a gente tem que trabalhar na prática com médicos não especializados. Então, eu acho que a gente precisa realmente criar, como a enfermagem já tem, pessoas que trabalham só com educação continuada dentro da terapia intensiva. O grupo da IMED faz isso, os plantonistas deles são enviados para fazer cursos pagos pelo grupo, é obrigatório, então se você está na escala de plantão, você tem que ter X atualização, o Einstein faz isso, o Sírio-Libanês faz isso, e eu acho que pelo que a gente viu aí dos perfis, a gente não tem, na maioria das UTIs, algumas tecnologias, e a gente na AMIB, acho que até uma proposta desse grupo é isso, a gente é ensinado de que você não tem esse recurso, você não tem como trabalhar. Não é verdade, né? A gente sabe que o que mais importa, o que mais impacta é o recurso humano mesmo. Então, acho que o caminho é esse que você falou. O caminho é treinar a equipe e realmente uma educação continuada. A epidemia veio aí para ajudar a gente a entender que a gente consegue fazer isso, inclusive à distância, né? Por videotransferência, por videoconferência. Que acho que o difícil de treinamento que todos nós enfrentamos é o horário, né? O horário de médico é complicado, né? É difícil a gente falar, vamos reunir terça-feira, tal dia, né? Mas acho que online, com essa instrumentação online, a gente consegue melhorar essa parte. Então, acho que a gente precisa de treinamento em loco mesmo. Em relação à integração dos pacientes, a gente está lá na Vila nos projetos do Lean, né? E no projeto do IHI, e a gente tem uma mortalidade muito alta quando você coloca o paciente no perfil errado, ou ele demora para chegar na unidade de destino. Então, se ele chega no pronto-socorro e ele fica lá em observação por muito tempo, a mortalidade chega a dobrar. Então, assim, eu não vejo como fazer isso sem ser com centralização mesmo, como é o MIR, né? Tem várias pessoas têm soluções diferentes, mas o que eu vejo funcionar melhor em quase todos os hospitais grandes que eu vi é realmente a centralização. O Rio de Janeiro chegou a centralizar, acho que o estado inteiro, né? Todas as vagas deles passam por uma central, você não recua a vaga do teu próprio hospital. Então, acho que o NIR é muito importante nesse papel, mas tem que ter cuidado que tem que ter assessoria técnica do NIR, né? Porque o NIR termina regulando todas as vagas, e obviamente o médico que está ali, ele não é especialista em tudo, né? Então, o NIR precisa estar apoiado também nos protocolos, nos fluxos bem estabelecidos e com apoio técnico. Feito isso, acho que funciona muito bem. Ricardo, você queria acrescentar algum apontamento? Eu vou fazer um comentário até que vocês estão comentando aí. Nós temos no nosso hospital, mas e também o nosso estado aqui, a regulação de leitos SUS, ele é feito exclusivamente pelo CISVEC, que é o órgão estadual que tem a gerência de todos os leitos. Então, mesmo tendo um paciente grave com indicação de terapia intensiva na minha emergência, se eu na minha UTI, talvez esse paciente consulta, tenha um paciente Acho que caiu. O áudio está complicado, né? Ele caiu. Caiu o áudio do Ricardo? Aham. Bom, Alô, Ricardo? Tá, o Alejandro, quando ele volta. Tá, voltou. Ricardo? Ricardo, tá ouvindo? Caiu o áudio. A conexão aqui. Peço desculpas. A gente precisa. A minha internet está meio complicada aqui. Eu vou desligar o vídeo. Tá. Eu vou desligar o vídeo para tentar ver se melhora um pouco mais, tá? Melhorou. Então, o nosso grande problema é que assim, existe uma regulamentação no Conselho Federal de Medicina, inclusive, que a admissão e a alta da UTI ela é de responsabilidade do médico intensivista, né? Até a escolha desse paciente. Então, até onde, do ponto de vista legal, quem escolhe esse paciente para subir seja um médico não intensivista,
né? São coisas que são interessantes de abrir debate, porque esses processos regulatórios, tanto de Estado, própria instituição, você não consegue botar médico intensivista em todos esses processos aí para a gente poder ter uma decisão mais assertiva daquele paciente que seja viável clinicamente, do ponto de vista de protocolo paliativo ou realmente terapêutico, que a gente possa fazer um discernimento de uma forma do paciente que seja mais grave e recuperável para poder ocupar esse leito. Então é uma discussão bem interessante que de repente a gente pode, num outro momento, aí tentar evoluir nesse sentido. Eu queria acrescentar, aproveitando a pergunta do Nicolas, né, que talvez um dos pontos medulares desse grupo, e até o porquê foi chamado medicina intensiva customizada, era justamente olhar para essa situação de integrar os processos, os fluxos dentro da UTI e a educação continuada dentro da UTI. Eu comentava hoje de manhã, inclusive, com a minha residente, que está aqui conosco também, justamente isso, que por vezes até subutilizamos os poucos equipamentos que nós temos dentro da UTI. Aqui, por exemplo, o Alexandre comentava, né, tem UTIs que nem capnografia, apesar de ser obrigatório, tem, não tem nem pressão, tem muita limitação para a pressão arterial invasiva, para uma linha arterial, e mesmo a gasometria, né, dentro de uma UTI, que deveria ser um exame disponibilizado na hora, também não se tem, né? E assim, muitas vezes tem, por exemplo, o respirador do lado, e é só para, às vezes, simplesmente olhar de longe, porque não tem experiência para acompanhar e monitorar a ventilação mecânica. Infelizmente, deixa-se isso nas mãos inteiramente do fisioterapeuta, e isso decorre justamente de uma falta de educação para aquele plantonista que, mesmo não sendo intensivista, deveria estar minimamente treinado para acompanhar uma ventilação mecânica, até porque é responsabilidade legal nossa, por lei. A gente não tem como se eximir da responsabilidade dessa ventilação mecânica. Os monitores parecem simplesmente enfeites televisivos, né, que serve para ver o ritmo, para ver a frequência e saturação. Quando a gente começa a esmiuçar, por exemplo, um monitor X que a gente tem, encontra uma série de ferramentas que poderiam ser utilizadas, né, e aproveitadas. Então, eu acho que esse processo de educação continuada deve partir justamente de poder conhecer e aproveitar o que a gente tem dentro dessa unidade, né? Os processos, evidentemente, em relação a estabelecer o que comentava Ricardo agora, né? Um dos grandes desafios tem sido isso, né? Muitos comentam assim: se a decisão de quem entra na UTI for realmente do médico que está de plantão, seja intensivista ou não, alguns olham assim, isso é um tiro no pé, porque se a decisão é do plantonista, ele vai ter que sair para avaliar o paciente onde ele está, na enfermaria, no pronto-socorro. Ele vai ter que sair, porque que condições reais vai ter de poder decidir se é um paciente de prioridade 1, 2, 3, 4, 5, se ele não olha o paciente, se ele não examina o paciente? Apenas com as informações que o médico solicitante passa, muitas vezes não tem como poder avaliar adequadamente, teria que sair, né? E eu me lembro que um tempo atrás estava de moda a UTI sem fronteiras, né? Um tempo nós discutíamos, bom, o intensivista tem que sair das suas 4 paredes da UTI. Deveria sair, deveria ser ele o encarregado de dar o primeiro suporte ao paciente crítico, mesmo numa emergência, junto com o emergencista, ou no paciente na enfermaria, enquanto aguarda uma vaga de UTI. Então, deveria ter, sim, um médico. Só que o gestor pensa como? Então o médico intensivista, ele tem que definir se o paciente vai para a UTI e ele tem que avaliar, então ele tem que sair. Mas delega essa responsabilidade para o plantonista, não pense em contratar um terceiro, porque aí sai muito caro, né? Então, essa realidade, realmente, que seria por onde nós teríamos que começar para melhorar os fluxos, os processos, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu concordo que temos que trabalhar para melhorar o que a gente tem em casa, né? E, inclusive, tem uma pergunta aqui
né? Eu acho interessante a pergunta do João. Vocês não acreditam que, como os hospitais dependem do SUS, em sua maioria, ou de convênios pequenos, não possuem verbas para ter o mínimo? A questão, voltamos ao que a gente já conversou. O que é o mínimo, né? Porque eu entendo que quando uma UTI ela vai ser autorizada para funcionar, ou seja, tem uma vistoria da vigilância para dizer se estruturalmente segue a RDC 50 ou se do ponto de vista de funcionamento segue a RDC 07, quer dizer que tem que ter constatado que ela tem o mínimo, ou seja, o que as próprias normas exigem para poder ter uma autorização, um alvará de funcionamento. Então, parte-se de uma premissa que se começou a funcionar é porque tinha um mínimo, né? E ali, essa questão do mínimo. Quando a gente fala do mínimo, eu acredito que assim, o que está na RDC, menos do que isso, nós temos que considerar que é uma unidade inclusive passível até de ser questionada quanto à autorização de funcionamento, quando não tem um mínimo. Então, acho interessante a pergunta, porque a gente tem que olhar um pouco para dentro do nosso lugar de funcionamento, daí a questão de customizar, né? A gente tem que olhar o que a gente tem e otimizar o uso do que a gente tem. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Em relação a essa pergunta, eu tenho algumas opiniões sobre isso. Primeiro que é como você falou, legalmente, teoricamente, não teria UTI funcionando sem um mínimo, né? Mas na prática, e acho que o motivo desse grupo é até isso, é que a maioria delas está, sim, funcionando sem mínimo. Eu trabalho em UTI que tem dificuldade de acesso a diálise, por exemplo, você não consegue um eco, né? Então, assim, nós já estamos trabalhando em locais que não tem um mínimo, né? O Paulo Feliciano levantou a mão, daqui a pouco eu passo a palavra para ele. Então, eu acho que, assim, tem dois problemas aí. Primeiro que dá para a gente trabalhar com o que a gente tem, o recurso humano é mais importante, na minha opinião. Mas também tem uma questão de gestão, porque, assim, fala que não tem dinheiro, que o SUS não tem dinheiro, mas tem coisas que são custo-efetivas. Ultrassom é custo-efetivo, médico não especializado dá muito custo, infecção custa caro. Então, assim, se você não tem dinheiro, aí sim é que você deve ser eficiente, e aí sim que você deve ter essas coisas que são custo-efetivas, que você vai economizar, sai mais barato. O que eu vejo é a percepção ruim do gestor em relação a isso. Eu trabalhei em TI, por exemplo, que eu pedi um ultrassom, e o gestor vira para você e fala, mas para que vocês da UTI querem um ultrassom? Então, assim, é uma ignorância da parte da gestão, porque o ultrassom vai economizar para ele, a UTI vai ser melhor e vai ser barata. O SUS tem dificuldade com custeio mensal, quem não está na gestão não entende um pouco disso, mas a dificuldade do SUS não é aquisição de tecnologia, não é comprar um ultrassom de 100 mil reais. O problema é o custeio mensal. Quando você adquire tecnologias que precisam manter aquilo por mês um valor, isso é que é complicado para o SUS. Mas essas tecnologias que são custo-efetivas, como, por exemplo, um aparelho de ultrassom, uma PAI, isso daí não é problema de dinheiro. Isso é problema de gestão mesmo, tá? Bom, vou passar a palavra para o Paulo Feliciano aí, que levantou a mão aí. Tá mutado o teu microfone, Paulo. Tá, desmutar. Aí. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Agora sim, Paulinho. Boa noite. Primeiro, boa noite aí, especialmente ao Rui, ao Ricardo. Parabéns pela palestra, Ricardo, e o Alejandro aí como o nosso professor aí, o nosso mentor no grupo. Eu acho que essa questão que a gente está discutindo é uma questão importantíssima, fundamental, e o problema talvez seja de uma ordem bastante complexa. Como o grupo, a ideia, como o Alejandro trouxe, foi trazer realmente a nossa prática, a nossa realidade, então eu pedi a palavra aí, Rui, para poder dar um testemunho aqui de UTIs aí, de leitos de terapia intensiva, dos quais eu também participo da coordenação. Então, assim, eu até ia colocar essa pergunta no chat, mas eu vou discutir ela aqui. É interessante porque os elaboradores da nossa RDC, ou das nossas RDCs, seguramente são pessoas com uma mentalidade, com treinamento, com uma vivência e um conhecimento de terapia intensiva, né, do funcionamento do setor da terapia intensiva. Porém, senhores, quando nós vamos para a prática, os gestores dos nossos hospitais, especialmente os diretores médicos
E os diretores gerais dos hospitais, eles não são da terapia intensiva. E eles não conhecem a vivência da terapia intensiva. E vou mais longe, é difícil convencê-los do óbvio, Rui. O Rui estava falando algumas coisas aí que é custo-efetividade. É óbvio, a gente leva lá, você leva as evidências científicas, você leva um estudo, uma consultoria, você leva um trabalho, uma análise de gastos, mas o coordenador geral do hospital, eu não tenho nada contra nenhuma especialidade, na minha família são 19 médicos, e nós temos aí de toda a qualidade aqui na minha família. Então, temos diretores que são ortopedistas, nós temos outros diretores que são cirurgiões plásticos, aí nós temos... E aí, Rui, quando a gente precisa de um recurso mínimo, o cara ele não entende ou não aceita. Ele tem um hospital inteiro para gerir, né? Então ele acha que aquele primeiro, segundo recurso que a UTI está pedindo talvez não seja tão necessário como uma outra situação que ele está precisando lá no PS, ou no PS da ginecologia e obstetrícia, enfim. Eu fico também me colocando no lugar do gestor, que talvez seja difícil ouvir todas as demandas e conseguir identificar o que é prioridade ou não. E aí, agora falando de uma realidade específica aqui de São Paulo, o professor Alejandro, a compra dos materiais aqui em São Paulo, ela funciona numa dinâmica um pouco diferente. Claro, vocês devem conhecer, sem dúvida, muito mais que eu, vocês têm mais experiência que eu. Mas, às vezes, um insumo mínimo, Rui, você tem que entrar num pregão e o pregão demora, a saída do pregão demora 3 meses para sair a compra. Você não vai lá com o dinheiro e compra, você precisa entrar no pregão. E mesmo depois de ganhar o pregão, para chegar o insumo para você é mais 1 mês, 45 dias. Então, não raro a falta dos insumos ou dos recursos necessários, os recursos mínimos, né, o professor Alejandro, para funcionar uma UTI. Só que, às vezes, o processo de compra é demorado no SUS, o processo de entrega também é demorado no SUS, e vou mais longe. Os elaboradores das nossas RDCs entendem o que é o mínimo para funcionar uma UTI. O nosso gestor do lado de cá, ele não pensa a mesma coisa, ele não tem a vivência de terapia intensiva e ele acha que ele tem outras prioridades e ele fala, ótimo, obrigado de você ter vindo aqui na minha sala, colocar suas necessidades, mostrar que você pode atender melhor os pacientes. Nós colocamos aí na nossa lista, assim que possível, a gente vai contemplar você com esse pedido. E aí demora 2 anos tranquilamente. Então, realmente é difícil. Eu acho que o motivo maior desse grupo é um motivo muito nobre, muito digno, em saber, por exemplo, como é que nós podemos fazer com o que temos, como fazer o melhor, mais efetivo com o que temos, porque nem sempre nós conseguimos ter tudo. É difícil, nem o mínimo. Só citando um exemplo dos gráficos que o Ricardo colocou, por exemplo, o mínimo é ter um monitor de débito cardíaco. Eu não consigo ter um monitor de débito cardíaco. Eu já fui de joelho lá, já levei análise de custo, já levei evidência científica, enfim, as indicações. Aí o que eu consigo fazer, Rui, é que adaptar a realidade eu tenho lá um ultrassom, tá certo? E que nem era nosso, o ultrassom era da GO. Eu sei lá como é que eu consegui afanar aí, desculpa o verbo, afanar aí o ultrassom lá para nosso TI, e aí eu faço uma medida do débito cardíaco, Rui, coleto uma SVO2 lá do catéter central, e é o que eu tenho. Eu tenho uma SVO2 estática e eu tenho um débito cardíaco estático, calculado lá com o probe setorial. E aí, se eventualmente eu tiver que fazer medidas para otimização hemodinâmica, a posterior eu tenho que coletar de forma estática, mais uma gasovenosa central e botar o eco lá de novo para calcular o débito cardíaco de novo.
Desculpa aí, falei muito aí, eu falo demais. Prazer em ver todo mundo, é uma alegria imensa aí. Boa, Paulinho, boa, Paulinho. Alguém mais quer comentar? Tem uma pergunta aqui do Alexandre Francisco. Você não quer falar, Alexandre? Você não está aí no... Você não está aí no... Pode falar, Alexandre. Eu sou meio topeiro aqui. Boa noite. Eu estou tentando achar onde é que está o fone. Boa noite a todo mundo. Eu sou do Rio, de São Gonçalo, Alexandre Francisco. Moro em São José dos Campos. E o Dr. Rui e o Dr. Alejandro foram meus preceptores de residência, que eu fiz residência de UTI velho. Eu sou cardiologista desde os anos 90, né? 98. E aí eu vim morar em São José dos Campos e eles falavam outro idioma que eu não estava entendendo o que era aquilo. Eu falei, opa, vou fazer essa residência deles aí. Então, eu fui residente do Alejandro e do Rui. E a minha pergunta é o seguinte. Unidade semi-intensiva. Várias cidades, principalmente no interior do estado do Rio, né? São Paulo eu conheço só a região do Vale do Paraíba e a capital que eu trabalho. Mas algumas cidades do interior do estado do Rio, o hospital tinha um cantinho com 3 respiradores, chamava de SEMI, até conseguir uma vaga numa UTI estabelecida. Como funciona a SEMI? Tem alguma regulação para isso? Segue a RDC 7? Ou é assim mesmo, as SEMIs ficam lá provisoriamente até você conseguir um leito de UTI mais definitivo? Até por causa de treinamento de plantonista, respirador, acesso central, são UTIs, né? E as pessoas não são treinadas e trabalham nesses lugares. Outra pergunta minha, na verdade, é uma constatação. Não sei se está escutando bem aí. Tá? Sim. É que aqui falou que estava instável. Médico para trabalhar em pronto-socorro, sem saber entubar, pegar acesso, às vezes chega uma parada cardíaca, bate aquele desespero e vai lá para a UTI chamar o plantonista. Se não há uma exigência mínima para plantonista ter algum curso de intubação e de acesso central, a CLS, se isso existe como regulação, como RDC ou alguma outra coisa para pronto-socorro. Se me permitem, vou dar o start ali. Talvez porque mexe com legislação, que é uma das minhas paixões, né? Então, com relação à semi-intensiva, qual é o problema, Alexandre? É isso. Norma, se existe a semi-intensiva como tal, e até porque para funcionar, ela teria que ter também um processo de autorização e ainda os atendimentos feitos nessa semi-intensiva serem remunerados dentro do sistema público ou privado para que isso também possa funcionar. Então, o que nós temos no âmbito das normas sanitárias quanto à semi-intensiva? Só tem a portaria 875 do Ministério da Saúde, aquela portaria que normatizou o atendimento do paciente crítico, e ela denominou essa semi-intensiva, na verdade, como unidade de cuidados intermediários, é a UCI, né? A famosa UCI, o UCI adulto, que seria semi-intensiva, né? Então, existe essa regulamentação, a RDC não fala de semi-intensiva, não existe norma na Anvisa de semi-intensiva. Portanto, muitos lugares têm essas unidades semi-intensivas que funcionam como tal, mas, na verdade, quando se faz o pagamento, esses leitos, esses atendimentos são pagos como se fossem atendimentos de enfermaria. E esse é o grande problema, né? O estorno, o retorno para a instituição para não ter o prejuízo. Então, em termos de legislação, tem a portaria do Ministério da Saúde, que, aliás, ficou parada a mudança da RDC 7, não sei se todos
acompanharam que houve uma consulta pública para mudar a RDC 7. Teve um tempo que ficou no ar, no portal da Anvisa, para fazer as considerações. Eu fiz as minhas, com certeza enviei uma série de considerações para a mudança da RDC 07. E há um conflito entre a RDC 07, porque ela vale para todas as UTIs, independente de ser UTIs públicas, privadas, do sistema de UTI dos hospitais militares, da polícia, enfim. A RDC 7 ela abrange, né, toda e qualquer UTI. Já as portarias do Ministério da Saúde têm um âmbito apenas das UTIs que são públicas, né, e que dependem de normatização do Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. E muitas vezes acontece uma questão de conflito entre uma e outra, né? E por fim saiu a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2019, que também veio a normatizar a questão do funcionamento das UTIs. Ficou uma situação, e eu acompanhei porque tive a oportunidade de dar uma opinião para o conselheiro que foi o autor da resolução do Conselho Federal, que é um conselheiro a quem conhece, e travamos, inclusive, alguns debates com relação a isso. Mas, concretamente, respondendo à pergunta semi-intensiva, é isso. Com relação à questão de qualificação, Alexandre, eu discutia isso alguns dias também, em algum momento com o Rui discutimos, existe sim, na portaria do Ministério da Saúde, uma exigência para habilitar as UTIs adultos de que os plantonistas, né, devam ter, no mínimo, 3 cursos de qualificação de 5 propostos. Né? Era o ACLS, era CETIM, o VENUT, tinha o FCCS e tinha mais um. Então, 3 desses cursos, no mínimo, todo plantonista tinha que ter como qualificação para poder, inclusive, habilitar a UTI. A resolução do Conselho Federal de Medicina reproduziu essa exigência da portaria do Ministério da Saúde, e enquanto a portaria exige como obrigação para habilitar a UTI, a resolução recomenda. Então, o poder, a força impositiva é um pouco menor, porque trata-se de uma recomendação. E aí eu cheguei a perguntar por quê, né? Essa questão, por que o Conselho não foi tão incisivo em colocar isso como uma obrigatoriedade para o diretor técnico da instituição, que é subordinado aos conselhos regionais e federal, impor na instituição, de alguma forma, que isso seja cumprido. É a velha discussão da qualificação profissional imposta apenas por lei, né? Que o exercício da medicina pode ser desempenhado em qualquer campo, desde que o médico se sinta capacitado. Enfim, existe toda uma celeuma, um debate, questão de legalidade. Mas é um assunto que a gente pode ficar discutindo, se isso realmente deveria ser o norte dos coordenadores, de nós que estamos aqui, de trabalhar para qualificar os nossos plantonistas com um mínimo, né, de cursos, né, pelo menos um mínimo de cursos, porque estamos lidando com um paciente crítico, com um paciente grave, que beira a vida e a morte. Então, é impossível a gente não se sensibilizar quando a gente vê nas emergências, né, infelizmente, profissionais não treinados, não capacitados, infelizmente, produzindo algum tipo de lesão. O Rui sabe disso. Muitas vezes nós conversamos. O paciente chegou para ele com a via aérea destroçada, porque tentaram tanto entubar esse paciente que detonaram a via aérea do paciente, né? E assim, existem muitas, tantas outras situações dentro da própria UTI. Eu acredito que deveria sim ser uma exigência. Aliás, existe, respondendo a tua pergunta, Alexandre, só que é um pouco também a letra que fica como letra morta, sabe? Está ali e de alguma forma fica escondida e não se faz cumprir, né? Eu acredito que talvez seja aquele medo, né?
do coordenador ou até do diretor. Se eu implanto isso como uma exigência, talvez eu fico sem plantonista, né? Eu não vou ter gente qualificada. Então, realmente é isso. É uma situação difícil, né? A gente sabe, mas eu acredito que muito a gente poderia minguar se a gente começa a trabalhar desde cada unidade, e nós aqui estamos para isso, para poder capacitar os nossos plantonistas. Então, se alguém tem alguma observação a mais. Vai lá. Paulo? Posso falar, Rui? Pode falar. Só, na verdade, emendando o que o professor Alejandro já comentou, viu, Alexandre? Eu coordeno também uma semi-intensiva de 15 leitos, né, aqui em São Paulo. Do ponto de vista de dimensionamento, é um pouquinho diferente da UTI, né? A UTI é um médico especialista, um médico plantonista para cada 10 leitos, e na semi-intensiva é um médico para cada 15 leitos, né? E como o professor Alejandro comentou, esse setor é chamado de cuidados intermediários, né? Inclusive, numa atualização que saiu do Conselho Federal de Medicina, agora em abril de 2020. E o senhor comentou, professor, a respeito da remuneração. Graças a Deus, nessa unidade, nós temos a remuneração completa, né? Então, nós temos a remuneração para o plantonista e nós temos a remuneração para plantonista da enfermagem, da fisioterapia e para o coordenador. Aí, Alexandre, a diferença com a UTI sobre a coordenação é que na UTI você tem que ter, pela RDC, um coordenador médico e um diarista com um CRM diferente. Não pode ser o mesmo. Tem que ser 2 médicos titulados, um coordenador, um diarista. Já na semi-intensiva pode ser a mesma pessoa. O coordenador médico, ele também pode ser o diarista da semi-intensiva, e aí seriam 15 leitos, cuidados intermediários. O que eu faço lá na nossa prática, o Alexandre, é que os pacientes na semi-intensiva que acabam evoluindo, tem uma evolução desfavorável, especialmente evoluindo para ventilação mecânica invasiva, eu acabo fazendo a realocação dele aí na unidade de terapia intensiva. Porque senão vai acabar uma semi-intensiva com 15 leitos, se eu tiver 7 tubos lá, aí o dimensionamento ficou ruim, porque aí o médico lá não vai dar conta de cuidar de 7 entubados e 7 fora do tubo. Aí eu precisaria, na verdade, de 2 médicos. E ainda mais uma emenda em cima do que o professor Alejandro falou, da questão da capacitação do médico do pronto-socorro, né, o Alexandre, que foi o que você perguntou, eu entendi pelo que eu li na normativa, é que todos os plantonistas que lidam com pacientes críticos, quer dizer, seja ele onde ele estiver, emergência, semi-intensiva, terapia intensiva, ou, quiçá, até no centro cirúrgico, e aí, especialmente na figura do anestesista, ele precisa ter exatamente os cursos que o professor Alejandro falou, de manejo de viária difícil, né, de hemodinâmica e o ACLS, enfim. E aí eu faço uma pergunta, na verdade, gostaria de ouvir a opinião dos colegas. Como vocês têm feito, especialmente agora na pandemia, e aí, de novo, trazendo o core business desse grupo, que é discutir a realidade, como que vocês têm feito para achar os plantonistas? Porque não acham os plantonistas. Foram abertos aí 300 milhões de leitos, e cadê os plantonistas? Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, professor Alejandro, na rua, ver se eu acho os plantonistas. E aí eu sigo exatamente o modelo que vocês estão dizendo, né? Cumpre a nós, coordenadores, mesmo que seja feita na entrevista, você tem até uma equipe de captação, captando médicos e até médicos novatos ou médicos que não têm experiência com paciente crítico, cabe a nós, os coordenadores,
treinar, treinar, treinar todo dia. É o que eu tenho feito. Eu não sei se vocês teriam uma ferramenta, uma estratégia diferente. Rui é craque nisso. Rui é craque. Fala, Rui. Cara, é aquilo que a gente já conversou, assim, eu entrei no projeto do IHI há uns 2 anos, né, que é de gestão, de desinfecção de UTI, e lá tem a metodologia da ciência da melhoria, né, que é uma alternativa ao Lean ou às outras coisas. E ali eu peguei algumas coisas que eu trouxe para a medicina, né, porque a gente é muito técnico, a gente tem muito essa coisa do a pessoa tem que estar capacitada, a pessoa tem que ter residência, e tem realmente, só que a gente não tem essas pessoas no momento, né. E se a gente não tem, normalmente a gente pensa em bloquear, né? Fala, não, eu não tenho como fazer. Isso não é verdade. Quando a gente pensa assim, a gente se limita, né? Dá para fazer sem, sim. Claro que não é ideal, né? Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que a gente consegue fazer sem. E como que você consegue fazer sem? Primeiro, você tem que entender que você não vai conseguir essa mão de obra especializada. Aí, quais foram as estratégias que a gente usou lá? Primeiro é protocolo mesmo, porque assim, a gente no grupo briga muito, a gente que é muito especializado, a gente briga muito em relação ao protocolo, a gente não gosta de protocolo. Só que o protocolo é um bom caminho para a pessoa que não é especializada. Você consegue trazer o cara que... Peraí, acho que tá dando retorno aqui, acho que é o meu mesmo. Então, você consegue, com o protocolo, trazer as pessoas que são menos especializadas para um caminho que vai servir ali para 95% das pessoas. Então, do ponto de vista de gestão, o que eu fiz? Trabalhei com protocolo e trabalhei com o caminho que serve para 95% das pessoas. Não dá para você trabalhar muito na exceção quando você tem que trabalhar com a quantidade de Covid muito grande, quantidade de paciente muito grande, com equipe muito heterogênea e com gente não capacitada. Então, assim, não dá para você perder o teu protocolo, todo o seu funcionamento por causa de 5%. Você vai trabalhar com 95%, você vai trabalhar com o que funciona com a maioria. Por exemplo, titular PIP é melhor para o paciente personalizar? Se eu estou trabalhando com gente não especializada, talvez a tabela seja mais interessante. Então, eu fiz coisas assim, fiz coisas que para lidar com as pessoas que não estão com aquilo ali no dia a dia que funciona com 95%. E a gente tem sempre a visão, né? Ou seja, o intensivista, ele teve que recuar um pouco, porque isso foi o contrário que muita gente fez, né? Achou que o intensivista tinha que avançar, né? Avançar e ir para cima da assistência. Mas, na verdade, acho que foi o contrário. O intensivista tem que recuar um pouco para, na verdade, tomar conta dessa galera, porque o intensivista não precisa estar ali passando central, entubando, levando tomografia. Mas o intensivista assessorando uma galera que sabe fazer isso, mas não sabe terapia intensiva, ele toma conta de 20, ele toma conta de 30, entendeu? Assim que eu estou falando. Então, a estratégia foi essa, é trabalhar com a supervisão constante dessas pessoas, com as pessoas mais especializadas, assessoria online, a gente criou grupos de WhatsApp aí, que a gente assessorava as pessoas pelo menos quase 24 horas por dia, a gente criou um grupo que tem infecto, que tem intensivista, que tem cirurgião, discutiu o caso e já dava o retorno para uma pessoa ali menos especializada. E a verdade é o seguinte, COVID é um diagnóstico único, né? Não é a terapia intensiva inteira, é o mesmo paciente com os mesmos problemas, né? Hipóxia, infecção secundária. Então, um bom médico, bem assessorado, ali em 3 meses eu já tinha cirurgião que já sabia recrutar, já sabia mexer no ventilador, já sabia titular. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa e todo dia é sempre a mesma coisa. Então, as estratégias de capacitação foram por aí, né? Eu acho que é trabalhar realmente com supervisão, com gente assessorando, mas recuar um pouco, não tão ali perdendo tempo. A pergunta que você faz é o seguinte, eu sou intensivista e eu tenho especialização para isso. O que eu posso fazer que ninguém mais pode fazer? Então, faça isso, né? Não fique ali, não, eu estou ali preenchendo 10 papel por dia, estou ali passando acesso central. Qualquer residente passa acesso central, entendeu? O que só eu, intensivista, posso fazer? Orientar a ventilação mecânica, orientar a hemodinâmica, perfusão, essas coisas que são mais nossas. Então, foi isso que eu fiz. Eu recolhi essas pessoas mais especializadas para isso. É isso aí. Antônio comentando aqui que, diante da pandemia, ele tolerou alguns médicos com pouca experiência, fez educação continuada. Hoje, após alguns meses da pandemia, esses mesmos médicos já tocam razoavelmente bem como plantonista, aquilo que o Rui realmente falou, né? É um pouco que a pandemia forçou a ter que, de alguma forma, implementar sistema de aprimoramento, de treinamento rápido. E eu acho que, de alguma forma, também teleorientação e teleinterconsulta, né?
E o que estamos fazendo aqui agora, né? Isso vai, acredito, ter um impacto importante, né? Porque de alguma forma isso dá certo. Eu já faço isso de alguma forma com minha equipe, né? Ou minha equipe me liga, ou meu plantonista, ou eu ligo, e a gente está trocando ou pelo WhatsApp. Eu me lembro que com um dos meus plantonistas ficamos até as 3:30 da madrugada recrutando um menino que até era enfermeiro do hospital e infelizmente morreu. E aí a gente viu isso, né? No início, né, recrutar é uma palavra que assustava, né? Para muitos médicos que inclusive trabalhavam em UTI. E eles foram perdendo medo da manobra. Prona, nem se fale. Eu me lembro que no início, antes da pandemia, poucas equipes de enfermagem sabiam pronar. Hoje, craques em pronar paciente, né? Evoluímos desde uma situação que poucos sabiam pronar para pronar de rotina e agora pronar até o paciente em ventilação espontânea. Enfim, é uma situação que às vezes muda conforme também o contexto, né? Como foi a pandemia. Mas, mais uma vez, eu acho que vem à tona a questão da educação continuada, como o Nicolas falou num primeiro momento, que eu acho importantíssimo, mas uma educação mais do chão, uma educação voltada a trabalhar com aquilo que a gente tem e aprimorar o que a gente tem. Isso que a gente vai fazer nas próximas reuniões que a gente tem aqui. Eu, o Rui, o Paulo, todos nós vamos colocar aqui, vamos palestrar aqui, dizer como a gente faz e como a gente pode melhorar o uso de uma capnografia, por exemplo, para monitoração hemodinâmica, ou da saturação venosa central, que o Paulo falava, associado com uma avaliação de débito por avaliação de ultrassonografia, ou quem tiver algum outro dispositivo, né? Ou como o Alexandre Francisco Crack, ele faz delta PP usando a onda de PAI do monitor. Ele não precisa ter o IBP Plus, que é o módulo que já traz inserido o software para calcular o delta PP. Ele calcula com a régua. Com o Alexandre até apresentamos um trabalhinho, né, Alexandre? Usando a onda oximétrica de pulso, né? E útil, né? Um cutoff diferente. Chegamos a comprovar, apresentamos esse trabalhinho, né? A onda oximétrica de pulso, chamamos a variação oximétrica de pulso, né, Alexandre? Muito bacana. Enfim, eu acho que há ferramentas que a gente pode utilizar à beira-leito, e esse é o objetivo da gente estar aqui reunido, discutir, falar abertamente, francamente, da nossa experiência, do que a gente faz e trazer, talvez, numa palestra, um consolidado justamente daquilo para... né? E puxar os nossos plantonistas, né? Eu acho que a gente tem que chamar o plantonista e falar assim, olha, isso é bom para você, né? É a gente que talvez é intensivista, que já tem mais experiência, mas a gente quer melhorar. Não espera que eu te coloque um prazo de 1 ano para você me trazer 3 certificados de cursos de treinamento, senão você não vai continuar na UTI. A gente está te oferecendo a possibilidade de treinar, de aprender, né? Inclusive com um sistema de orientação que eu acredito que eles têm que, de alguma forma, se interessar em aproveitar. Isso que o Rui comentou de protocolos, né? Eu vi muito isso na residência. Enquanto a catástrofe está acontecendo, como agora, em uma maior demanda, é difícil você personalizar muito, né? Você tem que tentar homogeneizar aquilo de alguma forma e os protocolos vão bem nisso. Então, naquele trabalho que eu enviei no começo do Orquestra, ele sinalizou que um dos fatores que mais impactou na redução da mortalidade era o número e a conformidade dos protocolos, a adesão aos protocolos. Tinha até maior impacto do que alguns outros recursos. Então, foi necessário, diante dessa pandemia, essa forma mais grosseira de lidar e o intensivista guiando isso. Tem uma perguntinha aqui do Paulo, a propósito do mesmo assunto, da remuneração adicional pela teleconsultoria. Não, na verdade, a gente está fazendo um pouco
experimentando, viu, Paulinho? Eu estou com um projeto, tinha comentado com o Alexandre, de montar justamente treinamento customizado. Agora, talvez, na pandemia, vai ser um pouco mais difícil, né? Mas montar curso de treinamento em loco, nas UTIs do interior, que talvez são mais simples, que têm menos possibilidades de ter esses cursos fora, ir até lá e fazer o treinamento customizado, ou seja, mostrar como podem aproveitar os equipamentos que eles têm, em loco, né? E na prática, com seu monitor, com seu respirador, aquele equipamento que tem, olha, usa dessa forma, aproveita, olha, tem uma ferramenta que você pode usar, que está aqui, esse monitor ele pode te dar algumas vantagens adicionais que você pode usar com um carnógrafo, enfim, em loco, e oferecer a teleconsultoria, né? Então, disponibilizar um sistema de teleorientação, né, que eu acho que isso vai ser um dos pilares do futuro também. Essa pandemia veio mostrar isso, né? Acho que é parte do futuro mesmo. Professor, me permita aí dois comentários. Um para a gente talvez descontrair um pouquinho e dar uma risada. Dessa questão do treinamento que o Nicolas colocou e que é fundamental, o boneco, o chefe, está andando no meu carro continuamente. E 2 vezes eu esqueci de pôr o cinto nele. Eu fui multado. Eu vou ver se o senhor me ajuda nessa. Eu vou te mandar. Tomei 2 multas, porque eu não vesti o cinto no boneco, que ele anda comigo continuamente. Era só para dar risada, mas é verdade, boa. É verdade. Boa. Bom, mais alguém tem alguma coisa? Ricardo, você ficou calado, Ricardo, você não... algum comentário? Eu não sou palestrante. Eu, Ricardo, quero te dizer que achei fantástica a apresentação, apesar que a gente agora começou a mergulhar nas perguntas, mas disponibiliza para a gente, por gentileza, essa apresentação, porque essa estatística que de alguma forma reflete o censo da MIB, eu acho que é nossa primeira fotografia. Eu espero que daqui a 1, 2 anos a gente possa fazer novamente um questionário, talvez de nós mesmos, e esses números talvez possam ter melhorado a partir de um trabalho que a gente possa desenvolver de forma conjunta aqui entre nós. Essa é uma esperança, né? Na realidade, eu acho que até as discussões acabaram indo para um rumo um pouquinho diferente do grande objetivo, né? Entrou um pouquinho na parte de legislação, de dimensionamento, mas também até não contempla da mesma forma. Alguns detalhes interessantes até pela redação dessa nova legislação, Alejandro, que você colocou ali, realmente que tinha lido, o meu entendimento do plantonista, eu até abri ela aqui para ver se eu não lembrava ela de forma, a redação exatamente como é que era, sobre a habilitação do médico plantonista, e uma coisa até me chamou bastante atenção, porque aqui coloca como assim, recomenda-se que os médicos, preferencialmente, tenham título de especialista em medicina intensiva para atuar em UTI. Tudo bem. Alternativamente, recomenda-se que tenham concluído um programa de residência médica em área básica. Então, assim, pelo que eu entendi da redação aqui, se ele tem a conclusão da residência básica, ele não entra, porque aqui da frente tem um ou e tem uma única. Nesses casos, que não tem residência, a experiência, esses é que precisam ter o curso, pelo menos 3 cursos, daí citados aí por ti. Então, pelo que eu entendi da redação, ela até exclui a necessidade dos cursos para os médicos especialistas de outras áreas, né? Ele só exige o curso para aqueles que não são especialistas, pelo menos foi o que eu entendi.
E, Paulo, uma coisa que eu também vi na redação, o coordenador e o diarista podem ser a mesma pessoa, tá? Podem ter o CRM. Ele não pode, na realidade, ser o diarista e o plantonista. Tá? Não pode ser pela própria redação da resolução do Conselho Federal de Medicina. Tá? Só as duas considerações ali para a gente, de repente, ver se tem mais alguma coisa aí para colocar. Eu só para complementar, tem realmente duas normas, né? Como eu disse, a portaria 895, essa aí do Ministério da Saúde, de 31 de março de 2017. Ela institui o cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave, né? E essa portaria, no artigo 8, especificamente, ela estabelece que para habilitação no SUS, por isso falava, né? No SUS, as UTIs adulto, elas têm que dispor, né? Para habilitação, uma equipe multiprofissional mínima, né? E quando fala do plantonista, fala um plantonista para cada 10 leitos ou fração em cada turno, com no mínimo 3 certificações entre as descritas a seguir, né? Tem o suporte avançado de vida em cardiologia, que é o ACLS, fundamentos de medicina intensiva, FCCS, e era difícil, ventilação mecânica e suporte do doente neurológico grave, que é o CETIM. Ele na verdade, a portaria que vale para o SUS, ela é genérica, né? Abrange todo e qualquer tipo de plantonista, né? A outra questão que você estava mencionando é da resolução do Conselho Federal, se não me engano, né? Tem que ver lá. Qual é aquela que você abriu, Ricardo? Isso, a que eu abri foi a do Conselho Regional de Medicina. Federal, né? Federal. Isso, do federal. É a resolução 2271, agora de 2020. Isso, 2171, essa é do federal, né? Ela que, na verdade, faz... E a diferença da portaria que acabei de ler, que ela é mais vinculante, né? Ela é mais impositiva. Você percebe que a resolução do Conselho Federal, ela usa termos como recomendo, né? Ela não seria o ideal, seria preferencialmente, usa esses termos que deixam, na verdade, a possibilidade de não ser feito, né? De não ser vinculante, de não ser impositivo. Mas tem em contrapartida aquela outra do Ministério para UTIs do SUS, né? Seria só para UTIs do SUS, que ela sim é um pouco mais vinculante, né? Mais impositiva. Mas eu acredito que aquilo que você colocou é isso mesmo, né? O intuito independente de advir ou de derivar de uma norma, seja do âmbito do SUS, do âmbito privado, ou da Anvisa, ou do Conselho Federal de Medicina, que vamos e venhamos, né? Tem tanta norma aí do Conselho que no final das contas fica em letra morta, porque o Rui e eu, que também trabalhamos em porta, em unidades de pronto atendimento, vivenciamos na pele quanto as normas do nosso conselho terminam sendo letras mortas, né? Porque não se aplicam em absoluto, né? Publicou, editou e ficou na gaveta, né? Os departamentos de fiscalização e os conselhos regionais incumbidos de fazer cumprir normas do âmbito federal realmente se omitem. Não sei se nos seus estados acontece a mesma coisa, mas assim, não estou contando porque me contaram, estou contando porque vivencio isso na pele. O Rui também, nós trabalhamos na mesma unidade e até já somos parte de um processo, né? De uma denúncia no conselho, denunciamos no CRM, está numa sindicância tramitando, houve vistoria de fiscalização e a situação persiste da mesma forma. Então, vou dizer para vocês, mais que apelar a uma norma em si, eu acredito que o intuito de promover que haja uma qualificação deve ser justamente para melhorar a qualidade mesmo da unidade, né? Esse deve ser o verdadeiro objetivo. Alexandre. Olá. A distribuição das UTIs que o Ricardo postou, eu fico imaginando, posso estar errado, em algumas coisas que eu vi da vida, que algumas cidades não tenham UTI por terem essas SEMIs,
ou a de cuidados de paciente grave e não caracterizam como UTI, né? Eu não sei se isso é uma realidade em todo o Brasil, mas algumas cidades eu tenho essa desconfiança. Não é UTI, mas ficam os doentes graves ali com uma unidade de paciente grave. Eu não sei se isso interfere na estatística de UTIs verdadeiras, né? Que a AMIB postou em 2016. Não sei. Ricardo, Na alguma... realidade, Alexandre, tem um censo exclusivo da AMIB, aliás, da AMIB, que foi exclusivo somente sobre as semi-intensivas, tá? Eu acabei não colocando aqui por achar que a nossa discussão não entraria nesse ponto das semi-intensivas, né? Seria algo relacionado diretamente à terapia intensiva. Mas eles têm um censo que até foi disponibilizado pelo professor Alejandro, está no grupo ali, o censo exclusivo sobre semi-intensivas, tá? Do Brasil. Então, eles fazem essa diferenciação, sim, né, da semi-intensiva. O fato é que a semi-intensiva, apesar de existir e ser regulamentada, mas ela não existe financiamento para ela. Então, eu não sei como que esses hospitais, até onde vale a pena o hospital manter a semi-intensiva da forma como é, e porque ele não recebe como leito de semi-intensiva, não existe esse tipo de financiamento via SUS. Né? Eu sei que alguns planos de saúde cobrem como semi-intensiva, mas o SUS ele é só terapia intensiva ou não está, ou está em leito comum. E você tem um subdimensionamento, na realidade, que a semi-intensiva é um subdimensionamento da UTI. Né? Mas os custos dela são custos bastante elevados também, do ponto de vista técnico. Se o hospital só dispõe de semi-intensiva, ela acaba virando, entre aspas, uma terapia intensiva, né? Porque vai botar o paciente grave lá, porque ele não tem para onde ir, não tem a terapia intensiva para dar o suporte no pós. Então, mas ele não recebe para isso. Então, não sei do ponto de vista de gestão hospitalar até onde isso aí vale a pena, né? Ricardo, na tua... Entendi que eu tinha achado que algumas cidades usam as SEMIs como UTI, não cidades grandes, né? São Paulo, São José dos Campos é diferente. Mas eu achava que algumas prefeituras, para não ter UTI, colocavam o nome de unidade de paciente grave, entendeu? Como se fosse uma UTI. E eu achei que isso diminuía estatisticamente a quantidade de UTIs verdadeiras, entendeu? Eles fazem essa diferenciação, sim, Alexandre, tá? Eles colocam no censo as semi-intensivas, desde que seja classificada como tal, né? Mas eles colocam essa diferenciação, sim. Ricardo, na tua percepção, pela estatística e pelo censo que você apurou, nosso também, nós, acredito, temos colegas de Minas Gerais, acho que Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, se não escapa mais algum. Mas acho que no futuro, tomara que consigamos algum colega de Roraima, Acre. Na tua percepção, como você acredita que estejam essas unidades lá, em termos de... você mostrou a parte da distribuição dos leitos por mil habitantes, mas em termos de estrutura e de recursos humanos, qual seria a tua percepção, Ricardo? Sim, Alejandro, na realidade tem uma coisa bastante interessante que estava vendo. Nós agora acabamos de contratar uma administradora nova para o nosso hospital, sabe? E ela há pouco tempo estava administrando um hospital no Pará, tá? Uhum. E eu vou te dizer que o Hospital do Pará, ele tem indicadores assim, ó, excelentes, muito bons, sabe? Então, assim, não é. Eu acho que é óbvio que talvez, se você sai do centro de referência, né, na região norte, talvez você pegue um hospital de interior, alguma coisa que você realmente não consiga ter nenhuma qualidade técnica nesse sentido. Né? Mas quando
está no centro maior, eu acho que a qualidade técnica são, se não for superior, né, igual, ou seja, não tem nenhuma diferença do que a gente tem no nosso dia a dia. Lembrando que, por exemplo, lá em Roraima, como eu botei ali na estatística, no estado todo tem 10 intensivistas, né? Ou seja, eu, na minha UTI ali, de 10 leitos, eu tenho 5 intensivistas, né, com titulação. Então, eu tenho metade dos intensivistas do estado todo de Roraima, né, do ponto de vista, né, de números. Isso, lembrando que isso é censo de 2016, né? Então, de lá para cá, talvez esse número realmente possa ter se modificado de uma forma consistente. Mas eu acredito que o grande problema da região norte seja a interiorização. Eu acho que lá a interiorização é muito difícil, né? As cidades que fogem do centro, né, da capital talvez tenham alguma coisa, mas isso é um senso comum meu, eu realmente não conheço e a estatística não mostra em termos de a tecnologia disponível da UTI, porque eles partem no pressuposto, pelo que eu li ali, que a princípio, se ele está cadastrado no CNES como sendo um centro de terapia intensiva, ele tem os requisitos básicos da terapia intensiva. E a gente já viu na nossa estatística aqui breve que isso não é a realidade, né? Que eles colocam no CNES e tem o centro de terapia intensiva, mas nós os requisitos mínimos para poder funcionar. Então, isso realmente é algo que me preocupa nesse sentido lá. Eu acho que, realmente, se fosse fazer uma vistoria de forma adequada, eu acho que não é só lá, não. Eu acho que até São Paulo, Santa Catarina, ou seja, qualquer outro estado, a gente vai descobrir muita UTI aí que na realidade, mal chega ao ponto de uma semi-intensiva, né? É a minha percepção. No questionário, se não estou enganado, eu estou com uma curiosidade. Você tinha perguntado sobre qual é a marca do respirador que a gente tinha. Você conseguiu apurar? Sim, sem ser isso uma propaganda, evidentemente, para nenhuma empresa. Mas é uma curiosidade que eu tenho. Você apurou qual é o tipo de respirador mais frequente do grupo? Alejandro, eu acho que eu esqueci de botar esse slide. Sim, eu tenho. Me dá um segundinho, vou abrir novamente aqui. Eu já coloco em tela para todos aí, tá? Só um segundinho aí. Eu perdi o slide aí. Mas dá um tempinho que eu já coloco no ar. Você apurou então esse dado? Porque eu me lembro que teve Sim. essa pergunta, né? Eu adianto para vocês que o principal aí é o Pixel, tá? Mas parei que eu já boto as respostas aí. Só um segundinho aí que eu já vou achar aqui. Eu queria só fazer uma provocação em relação ao que o Ricardo comentou, dando o exemplo de uma administradora nova que eles colocaram no hospital deles, que tiveram bons números, aí, bons indicadores lá na região do Pará. Né? Claro, é claro que sempre isso vai ser possível, obviamente, porque se os coordenadores e os líderes e os colaboradores propriamente dito conseguirem desempenhar um trabalho eficiente, os números vão ser bons. Mas se a gente pensar no número de intensivista, que proporcionalmente é mais baixo, se de repente a gente pensar que o recurso, os recursos mínimos lá da RDC talvez também estejam prejudicados ou o déficit seja maior na região norte e nordeste. A minha pergunta é, será que essas empresas que lançam aí esse portfólio com indicadores bons, com números favoráveis, será que eles têm, talvez, um certificado de validação dos indicadores? Porque a manipulação dos números é uma coisa, talvez, que aí seja até outro motivo de uma reunião nossa, porque isso é bem prático, né? A manipulação dos números ocorre todo dia, toda hora, em todo lugar. Pessoal, eu botei em tela direto do SurveyMonkey. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim. Tá. Aqui, ó,
nós temos, vai aparecer um por um, tá? Eu não consegui estratificar isso aqui, teria que botar numa outra planilha, porque também foi digitado, não foi com dados certos, certo? Mas aqui, vela, servo S, servo, não especificou se é S ou I, tá? Dixtel, Magnamed, GE, Biovent, Dixtel, Dragster, Biovent, Dixtel, várias marcas, ficou difícil, né? GE, Dixtel, Drager. Aqui também tem várias, né? Servo, Drager, Evita, Savina, GE, Dixtel, Dixtel, Hamilton, Drager, Takaoka, Dixtel, Mindray, Dixtel. Então, o Dixtel e o Drager eu acho que predomina aí para o pessoal, tá? Depois eu vou botar fazer o slidezinho aqui que realmente passei batido aqui na correria. E aí eu já coloco no grupo lá também, mas predominantemente Dixtel. Não apareceu nenhum Puritan Bennett, né? Qual? O Puritan Bennett, 840. Não, nenhum. Né? É uma curiosidade que surgiu agora. Bom, pessoal, são 10h30 da noite, eu acho que foi bom demais. Se alguém tem mais alguma pergunta para o Ricardo antes de a gente encerrar. Começamos com 27 participantes. Nesta hora da noite, sendo 10h30, temos 22. Para mim é um sucesso enorme, apesar de que a gente tinha, né, uma expectativa talvez de ter mais, né? Mas eu acredito que os que se interessaram nessa ideia, que estão no grupo, alguns se desculparam previamente comigo, inclusive tem um colega aí do grupo que não está bem, tive informação que está com Covid internado, e fiquei sabendo isso antes da reunião, né? E foi um dos motivadores do grupo também, e ele conseguiu trazer mais 3 ou 4 membros ao grupo, que com eles estive conversando antes de iniciar a nossa reunião. Então, se desculparam e eu estou torcendo para que nosso amigo e colega consiga se recuperar, né? Mais um estrago desta pandemia. Então, ter agora 22 de 27, né? Quer dizer, conseguimos manter do grupo que começou uma audiência razoável, num tema que, evidentemente, para nós coordenadores é de extrema relevância, talvez para quem somente faz plantão de UTI possa não ter um significado de muita relevância, mas é o start. A gente realmente começou pelo início. Eu acredito que a gente começou por nos conhecermos como não apenas como pessoas, né? Alejandro, Paulo, Ricardo, Rui, não, conhecermos como médicos que estão dentro de uma realidade, e a gente trouxe aqui essa realidade. Eu queria parabenizar por isso a Ricardo, que apesar do enorme trabalho que ele comentou que está tendo, né, na UTI dele com relação à pandemia, ele conseguiu se dar tempo de poder fazer a apresentação, filtrar os resultados do questionário e nos apresentar essa estatística que para mim tem um valor muito, muito grande, né? Eu diria que essa estatística é nossa, né? É uma foto nossa e tem um valor muito grande, especialmente para mim. Parabéns por isso, Ricardo. Não sei se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar. Ricardo, quero dar algumas palavras finais da tua apresentação. Na realidade, agradecer a oportunidade, né? Realmente foi bastante corrido para mim e eu acho que para todos essa época é uma época bastante complicada. A gente está vivendo uma situação que é única. Então, é óbvio que falta muita coisa para a gente poder inserir, e a gente começa a fazer, a gente vê que tem condições de poder ampliar isso de uma forma melhor. Então, eu acho que daqui para esse grupo andando da forma como está, eu acho que nós temos uma boa expectativa aí de poder
ganhar bons frutos aí de aprendizado aí. Beleza, muito obrigado. Obrigado mesmo, Ricardo, pelo esforço, né, nessas circunstâncias, né? E agradecer a todos. Eu vi aqui dentro dos participantes que aí estão, participantes conhecidos nossos, né? Alguns não conheço, espero conhecer prontamente, né? Estou vendo pela câmera a Roberta. Tudo bem, Roberta? Aí veio que está de plantão aí trabalhando, né? Mas tem... Boa noite, meninos. Estou de plantão, estou de castigo aqui hoje. Estou um pouquinho corrida aqui, que eu estou com pós-ópita cardíaca aqui, dando um levante. Mas, assim, eu acompanhei, eu não fiquei presente 100%, que eu não consegui, mas, assim, foi sensacional, engrandecedor. Espero que a gente continue, não desista, não vamos parar, devagarzinho sempre, viu, professor? Obrigada aí pelo convite aí. Unimed Macaé, legal, eu trabalhei aí, em Macaé e Campos. Uma interrupção aqui rapidinho. Roberta, vem para São José, cara. Larga esse plantão pesado aí no Rio. Bom, gente, muito obrigado aqui, Carol, Gustavo Andrade, João Castro, João Chang, Júnior, Leandro, Natália, Conrado, Roberto, todos os colegas que estão aqui, que realmente prestigiaram. Muito obrigado. E obrigado, Rui, por nos ajudar nessa parte aí, né, técnica, que você é craque nisso. Então, eu acho que vamos continuar nessa plataforma, né, até realmente a gente poder ir crescendo um pouquinho mais, né, vendo mais para frente. Rui, eu tô curioso de saber se atrás de você é ou não é uma UTI, rapaz. Eu tô aqui. Eu não sei, eu acho que vou pegar meu óculos aqui, porque eu não tô conseguindo decifrar. Eu coloquei isso aqui para ver se convence a Roberta a vir para cá, falando que não tem paciente na UTI. Para ver se convence, né, Rui? Pois é. Tá certo. Muito bom. É lotada. Repouso remunerado. Né? Obrigado aí, Nicolas, participou aí conosco, muito obrigado aí pela participação. O Marcelo Areco também estava conosco até agora há pouco, acho. Enfim, todos vocês que estiveram até este horário, muito obrigado. Para mim foi muito produtivo. Confesso que eu saio dessa nossa reunião motivado a poder continuar. Vamos, nos próximos dias, discutir o próximo tema, né? Vai ser um tema já mais técnico. Vou provavelmente assumir a próxima, o Rui. O Rui escolheu um tema até, nos primeiros assuntos que nós discutimos. Acho que você escolheu um tema, né, Rui? E não vai lembrar, não, né? É da minha área, né? Ventilação mecânica. Então, Alexandre também já tem por aí um tema, então... Vamos definir o próximo tema e motivar aí os colegas aí, plantonistas, para trazê-los para eles aproveitarem. Tá? Então, gente, muito Achei obrigado. Que ia ser tratamento precoce, Rui, não vai? Que pena! Mas que vai ser tratamento precoce, experiência pessoal? Como é que é? Gente, muito obrigado mesmo, obrigado a todos, bom descanso, paz, saúde aí para todos em suas tchau, casas. tchau. Obrigado, grande abraço a todos aí, boa noite para E aí a gente vai se meninos. falando aí no grupo, meninos. Muito, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Rui, Um abraço. palavras Aí. finais para encerrar aí. Eu acho que já resumimos tudo, né? Acho que é manter a iniciativa aí, a gente manter os encontros e a constância, né? Que a gente vai crescendo aos poucos. Eu acho que tem muito futuro nesse formato, né? De vídeo virtual. Acho que a gente tem que investir mais nisso mesmo. Bom, falou, gente. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aí. Valeu, um abraço.